Olá, senhores. Então, dentro dessa nova fase que estamos passando aí, a gente vai tentar diminuir, minimizar o problema de vocês aí com essas aulas online, gravadas, às vezes no papel, da forma que for melhor para vocês, né? Eu vou partir aqui pro PowerPoint, pros slides, porque é ótica, né? Ótica tem desenho, tem muito raio, então acho que fica melhor para se entender o que acontece. Então, na primeira aula nós vimos a parte de reflexão, certo? Nós vimos a parte onde trabalhamos com espelhos planos e espelhos esféricos e as leis da reflexão. Essa segunda parte eu vou dividir a aula em duas. Vou me aproveitar da situação e vou dividir essa aula em duas. Vamos falar primeiramente da refração, vamos fazer os exercícios e trabalhar a oficina dela, certo? Posteriormente a gente vem com mais uma aula falando de lentes esféricas e aí volta a trabalhar o restante da oficina e o restante da tarefa para vocês, belezinha? Então, para a gente poder falar primeiro de refração, a gente precisa entender o que é o índice de refração, que a gente chama pela letra N, certo? Esse índice de refração, ele mede a dificuldade que a onda tem de se propagar no meio. Percebo que eu não falei a onda eletromagnética, eu falei a onda. Então, esse índice de refração vale para qualquer tipo de onda, tá? É que no nosso caso, no estudo da ótica geométrica, obviamente nós vamos trabalhar com a luz, certo? O cálculo desse índice de refração tá aí para vocês, ó. É a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é o que a gente representa por Czinho, e esse valor vale 3,10 metros por segundo, pela velocidade do mesmo raio de luz no meio que vocês estão estudando, que vocês estão calculando o índice de refração. Percebe que como tem a mesma unidade de medida, o N para nós é uma grandeza adimensional, né? Ele não vai ter unidade de medida, certo? E como nós não conhecemos nada mais rápido do que a luz, significa que a luz, o seu valor sempre é o maior valor que está em cima na fração, né? Nessa razão. Então a gente nunca vai encontrar um índice de refração menor do que 1. A não ser, obviamente, que a gente trabalhe em duas situações. A primeira, quando fala em índice de refração relativo, que aí vai ter exercício para a gente analisar, quando compara um em relação ao outro, né? Mas também quando se fala em metamaterial, que não vem ao caso agora no estudo, que nesse caso o metamaterial ele tem um índice de refração negativo. Mas o negativo é apenas uma referência, e se você analisar o módulo, o valor dele, o valor numérico, ele continua sendo maior ou igual a 1 para nós. Então guardem isso. O índice de refração de um meio não pode ser menor do que 1. O menor que nós temos é o ar e o vácuo, que nós aproximamos para 1 o valor. Fechou? Se a gente analisar, cada cor que nós conhecemos, amarelo, verde, azul, vermelho, assim por diante, cada cor, se a gente pegar, por exemplo, para um vidro, pega um prisma de vidro, por exemplo, ó. Cada cor vai ter um índice de refração diferente. Isso significa que a luz vai ter dificuldades diferentes para percorrer esse meio, dependendo da cor que ela tem, né? Se for uma luz vermelha, uma luz anil, uma luz amarela, as dificuldades serão diferentes. E dessa forma, o caminho a ser percorrido por ela também é diferente. Por isso que quando a gente incide uma luz branca, ou luz do sol, num leque de água ou num prisma de vidro, ocorre, a gente consegue fazer aparecer ali as cores do arco-íris, né? Ocorre um fenômeno que nós chamamos de dispersão da luz. A luz incide a luz branca, que tem a composição de todas as cores, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, né? Porém, com os diferentes índices de refrações que cada cor tem, elas também sofrem desvios diferentes. Se vocês observarem, comparado com a direção que tinha a luz branca, a cor que menos desviou foi o vermelho, né? Que é o que tem o menor índice de refração. E a cor que mais desvia é o violeta, que é o que tem o maior índice de refração. Então, dessa forma, a gente pode guardar que quanto maior o índice de refração, maior é o desvio sofrido por aquela onda eletromagnética ou a onda mecânica. Ok? Dessa forma, senhores, vamos trabalhar então a refração. Olha só a regrinha, muito simples, tá? Imagina eu ter uma interface separando o ar da água, dois meios diferentes, né? O meio menos refringente, de menor índice de refração, e o meio mais refringente, de maior índice de refração. Ou seja, para essa onda que nós estamos trabalhando, que é a luz, ela consegue andar com mais facilidade no ar. Por isso que é menos dificuldade para ele ali, menor dificuldade. E com mais dificuldade na água, por isso que é o meio mais para ela, com maior dificuldade para nós ali, certo? Então, se a gente incidir um raio de luz, ó, de uma determinada fonte de luz qualquer, uma fonte primária, esse é o chamado raio incidente, ele incide num pontinho da superfície que separa os dois meios, que é o nosso ponto de incidência, e como sempre, nesse ponto de incidência, nós vamos ter a normal, que é sempre perpendicular à superfície.
Nós sabemos que se não tivesse a separação de meios, esse raio ia continuar nessa direção e nesse sentido, certo? Porém, como temos meios diferentes, essa luz vai perceber um meio diferente para se propagar, vai ter uma certa dificuldade e ela passa a andar numa direção diferente para nós, certo? A regrinha é muito simples, senhores. Se a gente observar, esse raio está indo do meio menos para o meio mais. Isso significa que ele sofre um desvio ficando mais próximo da normal. Vamos repetir? A onda está vindo do meio menos refringente, que é o ar, para o meio mais refringente. Ele sofre um desvio. Esse desvio vai estar afastando da normal ou aproximando da normal? Como ele está indo para o meio mais, a gente fala que ele está mais próximo da normal. Então, na verdade, esse raio ele sofre uma refração próximo dessa direção, certo? Ficando mais próximo da normal em relação à direção que ele tinha antes. Lembra do princípio da reversibilidade? Que a medida é o mesmo para a volta? Se a gente analisar aqui, um raio vindo no sentido contrário, ele está subindo ali na água, na direção desse raio linha cheia, né? E como ele está passando no meio mais para o meio menos, ele acaba afastando, ele continua na direção do raio incidente, porém saindo menos próximo da normal, ou seja, afastando da normal para nós. Fechou? Dessa forma, nós vamos ter ângulos aqui, né? O ângulo entre o raio incidente e a normal é o chamado ângulo de incidência. O ângulo entre o raio refratado e a nossa normal é o chamado ângulo de refração, que nós vamos chamar por R'. Nós vamos ter também o índice de refração do meio incidente, que é o do meio ar, e o índice de refração do raio refratado, que é a água. E esses meios nós vamos chamar o índice de refração de NI, do meio incidente, e NR, do meio refratado, certo? E essas quatro grandezas se relacionam segundo a lei de Snell-Descartes, que fala para nós que o seno do ângulo incidente vezes o índice de refração do qual o raio incidente estava passando tem que ser igual o seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio ao qual o raio refratou para nós, certo? Essa é a lei de Snell-Descartes. Normalmente descartamos os Descartes e a gente acaba falando apenas a lei de Snell aqui, certo? Porém, não podemos esquecer de uma coisa. A aula 1 falou de reflexão e na refração a gente precisa guardar isso, não importa a onda, para toda refração sempre haverá uma reflexão. Dessa forma, parte do raio incidente refrata, mas uma parcela, por menor que seja, ela vai refletir. Então nós também temos o raio refletido. Não é comum trabalharmos com esse raio refletido. Quando a gente vai trabalhar a relação de Snell, a gente pensa no incidente e no refratado apenas. Mas no vestibular, se ele pedir para vocês desenharem, vocês não podem esquecer do raio refletido, certo? E aí vale a lei da reflexão. Ângulo incidente e ângulo de reflexão sempre serão iguais para nós. Certinho? Um caso particular. Se a gente incide um raio perpendicularmente à nossa superfície, então olha lá, normal, e vem um raio incidente perpendicular à superfície, ou seja, na direção da normal para nós. Vamos voltar aqui na primeira figura, olha só. Toda vez que o raio mudar de meio, toda vez que um raio, uma onda, sofrer refração, ela vai mudar a sua velocidade. Então, quando ela vai para o meio mais refringente, como é mais difícil de andar, obviamente a velocidade dela fica menor. Ela muda o seu comprimento de onda. Lembra de lambda, comprimento de onda, na equação fundamental da ondulatória? Vem lamber ferida? Exatamente. O lambda dela também muda. A única coisa que não muda para nós é a frequência. A frequência a gente só consegue alterar na fonte, guarda isso. A frequência a gente só consegue mudar na fonte. Isso significa que se a fonte continua sendo a mesma, a frequência também continua sendo a mesma. Então a frequência, não existe fenômeno que vai poder alterar a frequência para nós, certo? Porém, muda a velocidade, muda o sentido, o lambda, não muda a frequência e tem uma coisa que muda para nós que não é sempre, nós vamos ter que falar que pode mudar, que é a direção de propagação. Percebo que aí, quando ele vai do meio menos para o mais, ele fica mais próximo. Do mais para o menos, ele fica menos próximo. Porém, eu falo que ele pode mudar, porque olha esse caso particular aqui. Volta para a figura da direita. O raio incidiu perpendicular à superfície, e aí, nesse caso, ele refrata, muda sua velocidade, muda o seu comprimento de onda, a frequência não se altera, porque ela é sempre a mesma, porém, nesse caso, o raio não sofre desvio. Faz uma conta bem simples, olha só. Quanto que vale o ângulo incidente desse raio incidente aqui para nós? Toma cuidado que ele não vale 90 graus, hein? Presta atenção aqui, ó.
Agora o raio incidente não tem um ângulo de 45 aproximadamente? O que eu estou fazendo com o ângulo entre ele e a normal, que é o nosso ângulo incidente? Está diminuindo, não tá? Olha lá, está diminuindo. Até que esse ângulo em relação ao normal vale quanto? Vale zero, certo? Joga na lei de Snell. O seno de o i é zero. E seno de zero vale zero. O índice de refração do meio incidente vezes zero, não importa qual seja o valor dele, multiplicar por zero, continua dando zero. Então, do lado esquerdo da igualdade, zerou tudo. Pega o índice de refração do meio refratado, lá do lado direito da igualdade, passa dividindo. Zero dividido por qualquer que seja o valor, dá zero. Então, a gente descobre que o seno do ângulo de refração é zero. E o ângulo ao qual o seno vale zero é o ângulo zero para nós também, né? Então, eu percebo que o ângulo de refração, nesse caso, acaba sendo igual ao incidente, que é o 0 graus, ok? E vamos falar um pouquinho agora de reflexão total. A reflexão total, vocês têm que guardar apenas duas regrinhas, certo? Duas regrinhas. Então, a primeira, olha só. Eu vou colocar uma lanterna incidindo um raio de luz, indo sempre do meio menos para o meio mais. Olha lá. Ele incide perpendicular e, portanto, nesse caso, não sofre desvio para nós, certo? Então, o raio entra perpendicular, continua na perpendicular. Caso particular, acabamos de ver. Muda a velocidade, muda o comprimento de onda, porém ele não muda a sua direção de propagação e jamais mudará a sua frequência. Mas olha só, imagine vocês que esse raio, essa lanterna, eu começo a rotacionar ela ali no primeiro quadrante, ó. Então eu começo a girar ela e ela vai 0 graus, 30 graus, 60 graus, 80 graus. Vou rotacionando até chegar na última posição, que seria 89,99 graus para nós, certo? Como o raio está indo do meio menos para o meio mais, ele desvia, ficando mais próximo da normal. Mas percebam que nós conseguimos fazer o raio refratar em todos os pontos que nós incidimos ele ali. Desde o 0 até o 90 graus praticamente, que seria 89,9. Vamos inverter agora. Eu vou colocar essa lanterna no meio mais refringente. Então tem a nossa normal. Coloca a lanterna ali, vou acender, perpendicular, caso particular, não sofre desvio. E vou começar a rotacionar essa lanterna, agora no sentido anti-horário para nós também, desde o ângulo 0 graus e vou tentar chegar até o máximo que eu consigo para refratar. Percebo que agora o raio vai do meio mais para o menos, portanto ele fica menos próximo da normal, né? O raio abre. E chega um ponto que eu percebo que eu não terminei de rotacionar minha lanterna nesse quadrante, porém já não tenho mais espaço para o raio refratado. Esse raio estava desde a normal, foi girando, ele girou já 90 graus para nós, né? Isso significa que nós chegamos no limite para conseguir refratar. Esse limite determina um ângulo, que nós vamos chamar de L, é o ângulo limite. Esse ângulo limite determina para nós qual é a máxima abertura ou a máxima incidência que eu posso colocar numa onda aqui, de forma que ela consiga passar do meio mais para o meio menos. Então, nesse caso, a gente tem que esse ângulo é chamado do ângulo limite, e para nós calcularmos o valor desse ângulo, a gente usa uma equaçãozinha muito simples, que vem da lei de Snell, tá? Mas a equação fica bem simples dessa forma, ó. O seno desse ângulo limite seria o índice de refração menor sobre o índice de refração maior, certo? Cuidado! No máximo que você pode fazer aqui é inverter, colocar o n maior sobre o n menor. Só que se você colocar o valor maior em cima, vai dar um valor maior que 1. E a gente sabe que não existe nenhum valor, nenhum ângulo ao qual o seno vai dar um valor maior que 1 para nós, né? Então, se você inverter, você obviamente vai conseguir reparar esse erro aí. Tem sempre que ser o índice de refração menor sobre o maior. Ah, peão, e se eu conseguisse colocar esse raio a lanterna um pouco mais para frente ainda, colocando um ângulo maior? Se a gente incide um raio com um ângulo maior que o limite, ó, por menor que seja, ó, um pouquinho maior, ele sofre o fenômeno que nós chamamos de reflexão total. Obviamente que na reflexão total vale a lei da reflexão, né? O ângulo incidente é igual ao ângulo de reflexão. Mas nesse caso, para refratar, o ângulo tem que ser no máximo o limite. Então, para ocorrer reflexão total, vocês percebem que precisamos de duas situações. A primeira, obrigatoriamente o raio tem que estar indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. No slide anterior a gente não teve o fenômeno da reflexão total, porque ele ia do menos para o mais. Obrigatoriamente do mais para o menos. Segunda situação, para ocorrer reflexão total, o ângulo incidente tem que ser maior que o ângulo limite para nós. Fechou? Dica. Toda vez que você vê um raio rasante, um raio refratando no meio menos rasante a sua superfície,
É porque lá no meio mais ele entrou exatamente com o ângulo limite para nós. Fechou?